Oi, amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu vou fazer esse episódio aqui, e eu não sei se o que eu vou lembrar você agora é muito nichado, mas eu acho que algumas de vocês vão lembrar. Que coisa de uns meses atrás, já tem um tempinho, eu falei que eu gravei um episódio lá no Instagram, eu falei isso pra vocês. Que eu tinha gravado um episódio, que ele tava pronto, ele tava editado, ele tava certíssimo pra ir. E aí eu escutei ele mais uma vez antes de ir ao ar, tipo, um dia antes de ir ao ar, sei lá, e eu falei, não vou. Tá polêmico, esse tema é um tema sensível. Eu acho que eu não tô abordando essa situação da maneira que eu quero. Não vou postar. E aí eu não postei. Eu até, inclusive, demorei. Eu acho que eu postei na terça-feira o episódio. Eu gravei outra coisa rápido, assim, no final de semana, no domingo. E aí, na segunda, meu editor correu pra gente conseguir soltar na terça ao invés de segunda. E aí, o episódio nunca rolou. E eu nunca nem falei qual era o tema, nem nada. Eu só falei, gente, um dia eu vou falar sobre isso, sobre o episódio, sobre esse tema. Só que vai ser de um jeito diferente. Eu acho que eu não falei de um jeito legal. Eu acho que eu vou ser mal interpretada se eu postar ele do jeito que tá agora. Então, não fiz. Mas o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar take 2 do tema polêmico lá que não deu certo. E dessa vez vai dar certo. Agora vai. Eu tô sentindo que agora vai. Pensei bastante sobre a questão. Até escrevi um roteirinho um pouquinho mais detalhado aqui pra não me perder muito no assunto. E a gente vai falar sobre isso porque é um assunto importante. Porque é um assunto relevante. Eu cheguei, inclusive, a mandar o episódio original pra umas 3 amigas minhas pra ver o que elas achavam do assunto, como eu tinha falado sobre ele. Elas gostaram, elas falaram que entenderam o meu ponto de vista, sim, mas também entenderam como eu poderia acabar sendo mal interpretada. Precisamos falar sobre isso, porque isso daqui é uma coisa que mexe muito com a nossa saúde mental. Mas muito assim, tipo o que eu falei sobre imagem corporal e como isso mexe com a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, isso aqui mexe mais ainda. Isso aqui é uma coisa que mexe em qualquer ser humano, não é nem só mulher, entendeu? Que é a questão da nossa relação com o dinheiro. Saúde financeira. Existe esse termo saúde financeira e eu nunca tinha parado pra pensar nisso até começar a pensar mais sobre esse episódio. Saúde financeira é um termo que, confesso, não procurei no Google em lugar nenhum, mas na minha cabeça ele existe porque a gente está pensando que quando as nossas finanças não estão bem organizadas, quando a gente está com muito problema com relação a dinheiro, a gente acaba tendo a nossa saúde mental e às vezes até física impactada por conta disso. E é muito difícil a gente estar com as nossas finanças em dia. É provavelmente a coisa mais difícil. Por 1 milhão de motivos, obviamente, a gente pode partir aqui do macro, do global, do sistema capitalista como um todo que a gente vive, até partindo para o micro, sei lá, que é o emprego que você tem agora. Ou você está fazendo um estágio, você acabou de sair da faculdade, não sabe o que você vai fazer a seguir. Ou então você é uma mãe que fica em casa cuidando dos filhos e você depende do salário do seu marido. Enfim, passando por todos os pormenores, isso daqui é uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima, com certeza uma coisa que mexe com a minha autoestima. É um assunto delicado porque eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. Eu nunca tive uma boa relação com dinheiro e finanças no geral, e eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Mas é isso, galera. A gente tem que falar, né? Se esse podcast não é pra gente falar sobre coisas desconfortáveis, como é que a gente não vai falar sobre isso? A gente vai falar sobre isso nesse episódio. Só que antes de a gente começar, obviamente que eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Esse daqui... Gente, vocês não têm noção o tanto de terapia que eu fiz pra tratar sobre a minha relação com o dinheiro. É uma coisa que é tão difícil pra mim falar sobre isso que eu não falo sobre isso. Você não vê eu falando sobre isso nas redes sociais, você não vê eu falando sobre isso em outros episódios. Talvez eu tenha falado muito pincelado aqui e ali. E não só não falo sobre isso, que quando eu falei, eu decidi não postar o episódio. Pra você ver como que é um assunto difícil pra mim, pra falar sobre. E eu acho que isso é uma coisa muito enraizada na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Eu acho que no Brasil, brasileiro, a gente tem muita dificuldade de falar sobre dinheiro. Isso foi uma coisa que eu percebi quando eu mudei para os Estados Unidos, morei lá. Lá eles têm muito mais facilidade de falar, tipo, quase que abertamente, sei lá, quanto que ganha anualmente de salário, quanto que lucrou na empresa e comparar salários. Eu não sei, eu acho que o americano ele tem
lugar muito mais direto na hora de falar sobre dinheiro. Eu acho que eles veem o dinheiro como uma coisa muito mais objetiva, talvez, do que a gente vê aqui no Brasil, da nossa cultura. É quase como se fosse feio, como se fosse sujo falar sobre dinheiro. A gente não pode falar que tá faltando, mas a gente também não pode falar que tá sobrando. Deus me livre falar que tá sobrando. Pelo amor... Nossa Senhora, é pecado. Não pode. A pessoa não pode ser bem-sucedida aqui que parece que é feio, que parece que é sujo. Apesar de que esse é o objetivo de todo mundo, né? Ser bem-sucedido, alcançar um mínimo de independência financeira. Enfim, dito tudo isso, dessa vez eu vou tentar falar sobre esse assunto de uma maneira que eu acho que eu talvez não seja cancelada dessa vez. Ainda sempre existe essa possibilidade, mas, ser cancelada eu acho que existe a possibilidade em todos os outros episódios, eu não sei nem como é que isso não aconteceu ainda, então vai que... Antes de entrar nesse assunto, eu acho que é importante eu explicar também um pouquinho de por que pra mim o dinheiro é uma questão tão complicada. Isso aí a gente conversou bastante na minha terapia e hoje em dia tá bem mais organizado na minha cabeça, coisa que não era o caso até uns anos atrás. Meus pais são donos de restaurantes, já comentei sobre isso. Eles sempre tiveram restaurantes desde que eu nasci lá em Petrópolis. Sempre tiveram um ou dois. E durante toda a minha infância, minha adolescência, eu vi de primeira mão como que é ser filha de empresários, pequenos empresários, e trabalhando com comércio. Então, filha de comerciante. Tivemos épocas da nossa vida em que tudo estava indo super bem, estava super estável. Tivemos épocas da nossa vida que a gente estava com uma condição até mais elevada, até mais legal, podendo comprar mais coisas, fazer umas viagens mais legais aqui dentro do Brasil. Nunca pra fora, a gente nunca foi a família que tinha grana pra viajar pra fora, por exemplo. Mas nunca faltou nada, estudava em colégios excelentes. E aí tivemos as épocas em que do nada, do mais absoluto nada parecia, tudo meio que dava errado. E aí eu lembro mais ou menos ali na minha pré-adolescência especificamente, da gente estar numa situação muito boa financeiramente e aí acontecer coisas no negócio dos meus pais e de repente a vida virar de cabeça para baixo. A gente teve que se mudar, a gente foi para um bairro que era inclusive o bairro que minha avó sempre morou, que é um bairro bem humilde lá em Petrópolis. E aí a gente teve que se mudar para lá, eu tive que trocar de escola, eu estava numa escola que era com uma galera de mais grana, eu tive que ir pra uma escola que ainda era particular, mas era mais barata. Pra mim, na época, gente, sinceramente, foram todas mudanças muito a meu favor, tá? Primeiro porque eu fui morar perto da casa da minha avó, e aí eu morava perto da casa das minhas primas. Então a gente tava sempre junto. Pra mim era excelente. Eu saía da minha casa, eu atravessava a rua, eu tava na casa da minha avó, eu descia, eu tava na casa da minha tia, com a minha prima. Tava tudo certo pra mim morar ali. Era muito melhor do que morar no apartamento que a gente morava antes. E com relação à escola, eu já comentei em outros episódios que minha mãe me trocou de escola muitas vezes. Dessa vez ela tinha me trocado de escola pela questão da mensalidade. Mas pra mim foi ótimo porque a escola que eu estava estudando antes foi a única escola das 8 escolas que eu passei que eu odiava. Eu odiava estudar ali. As crianças eram muito ruins comigo. As meninas eram muito maldosas. Foi a única época da minha vida que eu sinto que rolou um bullying bem, bem horrível. Então, quando ela me trocou pra outra escola, foi ótimo também. Porque na outra escola ninguém me enchia o saco. Sabe, eu não era popular, eu não tinha grandes amigos ali inicialmente, mas eu tinha as minhas 2, 3 amigas ali, eu passava meio que despercebida e tava ótimo pra mim. Então, assim, não era que me impactava muito, pessoalmente, diretamente falando, essa questão financeira ali. Porém, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito observadora. Ai, mentira. Mentira, você vai falar que você é observadora? Eu nunca ia imaginar. Com 70 e tantos episódios falando sozinha pra câmera das vozes que passam na sua cabeça, as coisas que você viu ao longo da vida. Enfim, eu sou uma pessoa muito observadora. E aí eu percebi as interações dos meus pais mudando. Eu percebia como o casamento foi ficando mais difícil, mais estressante. Eu lembro de ter épocas aqui e ali em que eu não sabia se eles iam ficar juntos, porque tava rolando muito atrito entre eles, muitas desavenças que eu não entendia, porque eu era muito criança, então eu não entendia direito por que aquelas coisas estavam acontecendo. Eu sabia que eles estavam muito endividados por conta de, enfim, problemas de negócio e familiares e etc, que obviamente não vem ao caso. E eu sabia que aquilo dali estava afetando muito os dois. Minha mãe começou a entrar num quadro de depressão. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe, que sempre foi uma figura muito alegre, muito positiva, muito otimista, muito extrovertida. Aquela mulher que todo mundo gostava de estar junto e parecia ter uma energia inesgotável. Foi a primeira vez que eu vi ela
tomando uma rasteira, sabe? Sendo tipo uma derrubada ali. E eu vi como que isso foi transformando ela como mulher, como aquilo dele foi abatendo ela. Foi também a época em que eu vi o meu pai bebendo mais, eu vi o meu pai ficando mais tempo fora de casa com os irmãos e também tentando resolver os problemas da loja. Claro que meu pai não teve nenhum problema de alcoolismo, nada disso nesse caso, mas ele teve problemas de saúde atrelado a isso, porque também entrou no quadro depressivo. Isso acabou gerando um infarto. Ele tinha 42 anos e ele infartou nessas idas e vindas dos problemas financeiros. A gente quase perdeu ele nessa época, foi uma época muito difícil, porque eu sou muito, muito, muito próxima do meu pai. E aí eu via essa dinâmica acontecendo e eu lembro de ficar muito agoniada por não poder ajudar, por não poder fazer nada. Não tinha nada que eu pudesse fazer, eu tinha 12 anos, sei lá. E eu lembro direitinho de ir pro meu quarto, às vezes, quando eles estavam discutindo, o clima tava pesado, de fechar a porta e chorar, me sentindo culpada por não poder ajudar financeiramente. E aí eu lembro que teve até uma época que eu comecei a vender miçanga. Quer dizer, miçanga não. Eu comprei miçanga pra vender pulseira e colar na escola. E aí eu vendia, sei lá, R$1, R$2 a pulseira ou o colar. E eu queria dar aquele dinheiro pros meus pais, sabe? Pra ajudar eles de alguma maneira. Obviamente, minha mãe nunca aceitou nenhum centavo e ela achava a coisa mais fofa. Meu lado empreendedora, né, vendendo ali as minhas artes na escola. Mas essa era a sensação que eu tinha crescendo. Eu comecei a associar dinheiro a uma coisa muito instável. É uma coisa que eu nunca poderia me sentir segura em relação a isso. Ao ponto de que, quando eu virei adulta, ali no início da minha vida adulta, quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a sentir muita ansiedade em guardar dinheiro. Eu precisava guardar o dinheiro porque eu sentia um medo irracional de que ele iria acabar. Quando eu casei também, vale dizer isso, que quando eu casei com o Steve, a gente também tava com uma dívida no cartão de crédito dele, porque a gente ficou quase 3 anos ali nos primeiros anos, dele vindo pra cá, eu indo pra lá, nenhum dos dois conseguia ter um emprego, uma renda ali estável, e aí isso acumulou uma dívida significativa, bem significativa no cartão de crédito dele, que a gente demorou, sinceramente, assim, uns 2 ou 3 anos, eu diria, pra conseguir quitar essa dívida, já que a gente também tinha todas as despesas mensais. E aquilo dali me dava muita angústia, muita ansiedade. Quando eu fiz o meu tratamento pro meu transtorno alimentar, a gente conversou sobre muitas coisas, obviamente, eu minha psicóloga, e a gente falou sobre essa questão de dinheiro. E eu falei pra ela que dinheiro era uma coisa que me trazia muita ansiedade e que eu tinha muita dificuldade de gastar com qualquer coisa. Eu era, tipo assim, mão de vaca mesmo, sabe? Não é tipo, mão de vaca, não, não, não. Eu ficava angustiada, nervosa se eu tivesse que gastar R$1 a mais num picolé, entendeu? Tipo, eu achava que esse picolé ia ser R$5. O picolé foi 6. Você não tem noção do quanto que aquilo me consumia de um jeito muito esquisito. De um jeito muito esquisito que eu não gostava de falar sobre isso com ninguém, porque eu falava, gente, eu sou maluca, isso é coisa de gente maluca. Eu entendo a necessidade de guardar dinheiro, mas eu tô achando que isso aqui é meio doido. E quando eu conversei com ela sobre isso, ela falou que, na verdade, é bem comum entre pacientes que têm transtornos alimentares, mais especificamente quando a gente tá falando de anorexia nervosa, que é um transtorno muito restritivo, de quando a gente tá, principalmente nessa época que tá tratando o negócio, disso acabar indo para outras áreas da nossa vida, que essa mentalidade de restrição e de escassez ali que eu senti em relação à comida, ela passava por outras áreas da minha vida. É uma sensação, até porque eu também tenho transtorno de ansiedade generalizada, que é essa coisa de estar sempre achando que vai dar tudo errado. É sempre de olhar o cenário mais catastrófico. Então, era meio que natural que eu olhasse pro dinheiro do mesmo jeito. Que eu olhasse pro dinheiro e pensasse, meu Deus, vai acabar. Eu não posso gastar nada porque vai acabar. E isso impactou muito, muito mesmo a minha saúde mental durante todos os meus 20 anos ali. É uma coisa que eu ainda preciso trabalhar, porque eu ainda tenho esses medos, assim, de que eu não posso gastar. E aí, esse aqui é o meu adendo. Porque foi aí no último episódio que eu falei, gente, esse episódio tá com uma vibe de pobre menina rica que a minha vontade é de bater na minha própria cara. Porque a gente tem que voltar pra realidade da Terra, que é o seguinte. A maioria das pessoas, na verdade, não é que elas têm o problema de, ai meu Deus, eu tenho esse dinheiro, mas eu não posso gastar. É muitas vezes o contrário. Eu não tenho dinheiro e eu tô gastando o que eu não tenho. O que também acontece. E aí eu quero falar em que, em minha defesa,
exatamente por eu ter tanto medo de gastar o dinheiro, não era só que eu guardava, eu não conseguia ter nenhum tipo de relação com ele, eu não sabia o que fazer com aquilo ali. Eu não queria nem colocar num fundo de investimento, porque se saísse da minha conta bancária, se estava saindo da minha conta bancária, estava indo para um lugar que eu não enxergo, eu estava perdendo aquilo dali. Mas, ao mesmo tempo, eu me via muitas das vezes gastando com coisas que não faziam sentido, ao invés de gastar com o que eu queria. Eu vou dar um exemplo para você entender que vai ser um exemplo esdrúxulo, mas eu acho que vai entender mais ou menos ali. Sabe quando você tá com muita vontade de comer um doce, você quer comer um brigadeiro? Aí você não come o brigadeiro porque você tá de dieta e se você comer o brigadeiro você vai acabar com a sua dieta, você vai se sentir muito culpada. Aí você faz um docinho fit de banana e você come o docinho fit. Só que não matou a sua vontade de brigadeiro. E aí você vai lá, você come uma barrinha de proteína, só que não matou a vontade. E aí você come o outro doce fit que você viu lá de pasta de amendoim, não matou a vontade. Aí, no final das contas você comeu 5 doces fits e adivinha só, uma panela de brigadeiro. Porque você continuou com vontade. É mais ou menos assim que acabava sendo a minha relação com o dinheiro ali durante 20 anos. Vamos supor que eu queria fazer uma viagem. Eu queria muito ir viajar para conhecer, sei lá, Califórnia, vai. Eu morava ali perto da Califórnia. Eu quero muito fazer uma viagem para ir pra praia, pra Califórnia. Não, eu não vou porque vou gastar muito dinheiro, vai ser muito caro, não vou. E aí, no lugar disso, eu ia, então, já que eu não vou viajar, vamos num restaurante esse final de semana. E aí, eu gastava num restaurante super caro. E eu gastava bastante dinheiro ali. E aí, eu falava, quer saber? Então, eu vou aqui na Zara e eu vou comprar umas blusas que eu tô precisando. Aí, ia na Zara e comprava muito mais blusa do que eu precisava. E no final das contas, eu tinha passado um final de semana que eu gastava praticamente a mesma coisa do que eu teria gastado se eu tivesse ido viajar em primeiro lugar. Não me sentindo satisfeita porque eu não fiz o que eu queria, que era aquela viagem de, 2 ou 3 dias, porque onde eu morava era muito perto mesmo. Dava pra pegar o carro e ir pra lá, eram 5 horas de viagem de carro até chegar na praia. Não era longe, sabe? Eu podia fazer isso de sexta a domingo. Mas enfim, eu acabava passando o final de semana inteiro gastando dinheiro com um monte de coisa pra tapar aquele buraco daquela vontade que eu tinha de viajar, que eu poderia fazer isso desde o início. E no final das contas eu só ficava mais chateada, com uma sensação de que eu não tinha feito as coisas que eu queria, gastado um dinheiro que eu não queria ter gasto, e aí dava, 2 semanas eu ia lá e viajava e gastava mais ainda. E aí eu não conseguia organizar financeiramente como seria a minha vida. E eu só via os meus sonhos indo ficando cada vez mais sendo postergados. E naquela época, o meu sonho era conseguir voltar para o Brasil todo ano para visitar. Eu não achava que eu ia conseguir, em algum momento da minha vida, voltar a morar aqui. Então eu queria todo ano conseguir voltar a vir aqui ao Brasil para visitar minha família, os meus amigos. E por muito tempo eu não conseguia. Eu não conseguia realizar esse sonho porque eu não tinha nenhuma noção de como lidar com o meu dinheiro, porque eu não conseguia olhar para ele, porque eu tinha uma relação muito difícil de sentir que ia acabar, e aí eu me sentia ansiosa, eu me sentia suja olhando para aquilo. Eu acho que também crescer assim numa família cristã muito católica, eu acho que existe uma culpa católica muito grande em relação ao dinheiro, de você pode, deve ser bem-sucedido, mas não tão bem-sucedido, porque se você tiver muito dinheiro, então você vira uma pessoa mesquinha, você vira uma pessoa gananciosa e ser bem... É quase aquela coisa de que se você for bem sucedido, na verdade você tá sendo uma pessoa gananciosa e ganância é pecado, então isso é feio. E aí isso acabou culminando em eu não voltar pro Brasil por quase 4 anos. Eu fiquei quase 4 anos sem conseguir visitar o Brasil porque eu não conseguia me organizar financeiramente para aquilo. E aquilo dali me deixava muito mal. Me deixava muito mal porque me colocava num lugar em que eu me sentia extremamente frustrada e fracassada de não conseguir fazer aquela uma coisa que eu queria fazer. E eu acho que muita gente passa por isso, obviamente, com relação ao dinheiro, que, obviamente, a gente tem que fazer um disclaimer aqui, que é óbvio, gente, que eu entendo que a grande parte da população, não só no Brasil, mas mundial, tá contando os centavos. Tá trabalhando agora para pagar o almoço do dia seguinte. Eu entendo isso, eu sei que essa é a realidade. Eu sei que é muito difícil a gente falar aqui sobre guardar dinheiro ou investir dinheiro, ou então, amiga, você tem que parar de comprar tanta blusinha porque você precisa economizar o seu dinheiro, quando tem gente que simplesmente não tem
Quando tem gente que simplesmente tá coçando a cabeça pensando, meu Deus, como que eu vou pagar a conta de luz? Eu entendo isso. Então, esse é o meu grande disclaimer desse episódio. Já tem muitos minutos que eu tô falando, mas eu queria deixar esse disclaimer de que eu não sou uma pessoa alheia ao cenário global. Eu sei exatamente que essa é a realidade da maioria das pessoas. Mas eu não estou falando, nesse episódio não vai ser sobre isso. Esse episódio vai ser sobre a gente conversar como que a gente lida com o dinheiro que a gente ganha de uma maneira melhor. Para que a nossa saúde mental não seja tão afetada por ele como geralmente é. E vão ter fases na nossa vida em que isso vai ser mais afetado do que outras. Porque vão ter fases em que vai faltar mais, que a gente vai ficar olhando, pensando, cara, a conta não tá fechando. Vão ter fases na nossa vida em que a gente vai acabar gastando muita grana com coisa que não era necessária e isso vai causar culpa. Vai ter fases na nossa vida em que a gente vai olhar os nossos amigos e a gente falar, caraca, era já pra eu estar ganhando igual essa pessoa aqui. Eu não tô nem remotamente com o estilo de vida parecido dessa pessoa, porque aí entra naquele lugar de comparação. E esse episódio eu quero que seja um episódio pra gente conversar sobre isso, pra gente conversar como que a gente vai lidar melhor com o dinheiro, pra que a gente consiga tornar ele, do mesmo jeito que eu falei recentemente no episódio do corpo, colocar o corpo no lugar dele, é colocar o dinheiro no lugar dele. Instabilidade financeira é uma das maiores razões para gerar estresse, ansiedade, depressão, que gera muitos problemas familiares, que gera problemas de relacionamento matrimonial. Então, sei lá, se você tem um parceiro, uma parceira, que às vezes faz a gente perder amizades. E muitas dessas coisas pode ser minimamente apaziguada se a gente simplesmente começar a olhar para o dinheiro com um pouco mais de responsabilidade. E uma coisa que a gente precisa lembrar também, que é muito importante fazer esse adendo, antes da gente começar a falar sobre, sei lá, dicas de como lidar melhor com o dinheiro, é que assim, nós estamos vivendo uma época na sociedade que nunca foi tão difícil conseguir aumentar a sua renda. Ah, porque com a internet fica mais fácil. Sim, tudo bem. Até pode ser. Concordo. Eu, inclusive, sou uma dessas experiências de que foi com a internet que eu consegui criar meu próprio negócio, que me alavancou financeiramente, obviamente. Só que assim, na época dos nossos pais, era infinitamente mais fácil, nossos avós, então, nem se fala, era infinitamente mais fácil a gente conseguir comprar uma casa própria, por exemplo, tendo um emprego mediano. Você não precisava ganhar muito dinheiro para conseguir comprar uma casa própria e quitar ela de maneira relativamente rápida. Hoje em dia, cara, é praticamente impossível. Hoje em dia, se eu for olhar na minha geração, a maioria dos meus amigos, esmagadoramente, eu não sei te dizer se algum deles tem casa própria. Talvez um ou dois, dá pra contar nos dedos de uma mão só e vai ficar sobrando dedo. Quem tem casa própria, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos eu diria que o que tem acontecido é que quem compra casa própria lá, agora, nessa geração que eu tô, dos 30 anos, eles compram uma primeira casa que eles falam assim, essa é a minha primeira casa, é a casa investimento pra ter a tal da casa. E mais eles percebem que a tal da casa investimento, entre aspas, vai ser a casa deles pro resto da vida. Que não vai ter como comprar algo maior, porque tá tudo muito caro, porque o nosso custo de vida hoje em dia é muito mais elevado, no geral, do que era na época dos nossos pais. E que hoje em dia o salário que a gente recebe raramente vai dar conta de conseguir pagar todas as despesas e ainda ter o luxo de comprar uma casa, comprar um carro e sair pra viajar anualmente com a família. Que isso daí era, sei lá, uma família de classe média alta no Brasil conseguia fazer isso muito mais tranquilamente antigamente do que hoje em dia. Então, a gente também tem que pensar que nós vivemos agora numa época em que a gente precisa se desdobrar muito mais pra conseguir coisas que em gerações passadas eram... Não é que, tipo, era mais... Cara, era mais fácil, não tem outra palavra, era mais... direto conseguir comprar uma casa. Você não precisava ter grandes salários e fazer grandes feitos para conseguir ter o seu próprio imóvel, por exemplo. Então a gente também tem que lembrar disso quando a gente está pensando na nossa saúde financeira, de pensar, olha, eu tô fazendo o meu melhor, eu estou aqui trabalhando para criar o meu patrimônio, mas é mais difícil agora e eu vou ter que ter mais paciência. Infelizmente, a realidade é essa. E eu acho que isso ajuda a dar um pouquinho, assim, de alívio. Não é alívio, né? Porque é zero alívio pensar que essa é a nossa realidade. Mas alívio no sentido de... Eu não sou um fracasso. Não sou só eu passando por isso. Essa experiência não é única. Agora, falando em termos de... Vamos supor que você é a pessoa que você ganha o seu salário e você tem dificuldade de
usar ele com sabedoria. Qualquer coisinha, ai, blusinha. Qualquer coisinha, ai, um iFood. E quando você vê, o salário já foi todo, você não consegue nem pagar o cartão de crédito certo, assim, mensal, você já dividiu tudo em 1 milhão de vezes sem juros, e você tá sempre com aquela sensação de ratinho na ratoeira, que corre, 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 e não sai do lugar. E aí, quando você se compara com, talvez, amigas suas que já estejam em lugares, patamares sociais um pouco mais acima, porque talvez elas estejam ganhando mais que você, talvez seja uma coisa de profissão também, talvez seja porque elas estejam sendo um pouquinho mais inteligentes com o dinheiro delas. Isso vai trazendo na gente uma insegurança, uma falta de confiança que, cara, isso daí vai contaminando todas as outras áreas da nossa vida. Então, se você é essa pessoa, eu acho que o primeiro caminho é você se perguntar por que é tão difícil para você economizar um pouco. Por que é tão mais fácil para você, ao menor sinal de inconveniência, ir lá e comprar alguma coisa, ir lá e gastar com alguma coisa? É aquela coisa do talvez você mereça menos? Tem um episódio inteiro em que eu falo sobre isso. Talvez você mereça menos. Porque muitas das vezes o que a gente está fazendo é tentando comprar a nossa felicidade para tapar o buraco das tristezas e frustrações e decepções da nossa vida. Como se a gente pudesse literalmente comprar a nossa felicidade. E aí a gente fala, né? Ai, não, tem coisas que o dinheiro não compra, a felicidade o dinheiro não compra. O dinheiro, ele pode nos dar momentos muito felizes. Mas achar que ele é uma moeda de troca direta para toda vez que a gente tá triste, angustiado, frustrado, ansiosa, a gente comprar alguma coisa, aquilo dali vai ser solucionado, ou então aquilo dali vai ser anestesiado, cara, pode ser anestesiado, mas assim, vai ser uma dose tão baixa, tão insignificante, que no final das contas você só tá se prejudicando mais. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você teve um dia difícil no trabalho, inclusive. Sua chefe tava te enchendo o saco, pedindo um monte de demanda, foi um dia super estressante. Aí você tá indo pra casa, você sabe que caraca, dia 15 tá chegando, tem que pagar o cartão, tá cheio de coisa ali pra pagar. Aí você passa numa loja e pensa, ai, aqui tá na promoção. Ai, quer saber? Eu vou entrar, vou comprar, adorei aquele vestido ali, sabe? O dia hoje foi horrível, eu mereço. Aí vai lá e compra o vestido e parcela ele junto com todas as outras coisas que estão parceladas. Aí chega em casa e pensa, ai, tô cansada, sinceramente, não tô afim de cozinhar, cheio de legume, verdura, carne, coisa que você comprou na geladeira, só olhando pra sua cara pensando, querida, eu sou uma piada pra você, porque tá tudo lá pra você fazer. E aí você pensa, ai não vou perder o meu tempo fazendo comida, eu vou pedir um delivery aqui. Aí gasta com delivery, com uma comida que não vai ser saudável, que não vai ser nutritiva, que custou o dobro do que você gastou no mercado no início da semana, e que sinceramente demorou mais tempo pra chegar na sua casa do que teria demorado se você tivesse cortado lá o negócio e feito seu jantar. E aí, você saiu do trabalho pensando que você não está sendo reconhecida lá, com medo, inclusive, de ser demitida, pensando que o seu salário não é bom o suficiente, que você tá cheia de conta para pagar. E o que você faz? Você vai lá e gasta mais dinheiro e soma ainda mais com o problema que já estava antes para tentar curar o que tá te doendo inicialmente. Você percebe que não faz o menor sentido isso? Que você só tá gerando mais problemas em cima do problema original? Então, é por isso que é tão importante entender como que você tá tentando tapar esses buracos, essas frustrações financeiras suas. Por que que você corre tão rápido pra se sabotar toda vez que você tá pensando que o dinheiro tá faltando e você tá estressada com aquilo? Ou então, toda vez que qualquer coisa acontece, o mínimo de inconveniência da sua vida acontece, você acha que você pode sanar aquilo comprando alguma coisa, seja uma roupa, uma comida, uma festa, uma viagem que nesse momento agora não cabe a você fazer e pagar aquilo, porque só se vive uma vez. Sim, só se vive uma vez, mas assim, você não sabe quanto tempo você vai viver, né, anjo? Então, assim, é bom a gente contar com um pouquinho, assim, de responsabilidade pra daqui a 50 anos, vai que você ainda tá vivendo essa vida aí dessa única vez. Talvez essa pessoa daqui a 50 anos fique um pouquinho mais tranquila e segura e feliz se você colaborar um pouco para a saúde financeira dela lá na frente. É óbvio que eu não tô falando aqui para você cair para outro extremo, que foi o extremo que eu vivi durante muitos anos, que também não é bom, não é legal, que é se privar de tudo e deixar de viver porque, no futuro eu vou precisar desse dinheiro. Sim, mas o futuro, hoje é o futuro de ontem. Então, se em nenhum momento eu usufruir dos frutos do que eu tô plantando agora, então talvez
realmente, talvez eu não chegue daqui a 50 anos e eu tenha passado sua vida inteira não tendo feito nada, me privando de tudo, só porque eu achava que lá na frente eu ia precisar. É muito difícil encontrar esse equilíbrio, mas assim, amigas, equilíbrio é uma coisa que é difícil de encontrar em qualquer área da nossa vida. Eu acho que esse podcast se resume a gente tentar encontrar equilíbrio no geral. E é óbvio que isso vai passar pela nossa saúde financeira. Então, um bom caminho, caso você tenha muita dificuldade de lidar com as suas finanças, é entender primeiro por que você faz gastos tão nada a ver. Foi o que eu fiz comigo na minha terapia. Por que eu tava gastando com coisas tão nada a ver, ao invés de simplesmente ir lá e olhar para as minhas finanças, entender o quanto que eu ganho, quanto que vai para cada parte fixa, os gastos fixos, quanto que sobra, quanto que eu quero economizar, o que dá para fazer com que sobra então. Isso daí, gente, é matemática básica. Eu sei que a gente perdeu muito tempo na escola aprendendo Bhaskara, aprendendo equação de segundo grau e função e um monte de outras coisas que não fizeram sentido naquela época e continuam não fazendo sentido agora pro cotidiano. Se você é engenheiro, pode fazer sentido no seu trabalho, mas acabou o expediente, não faz mais sentido. E a gente nunca aprendeu educação financeira. Isso tem um motivo. O motivo é que a gente vive numa sociedade que é estruturada e que lucra muito com a nossa ignorância no sentido financeiro. Nossa ignorância econômica é muito importante para que esse sistema em que a gente viva continue existindo. Para que poucos tenham fortunas absurdas e a grande maioria não tenha nada. A gente precisa ter essa ignorância. Então, não é uma coisa que é feita não de caso pensado. É de caso muito pensado, o fato da gente não aprender na escola. Se a gente não aprende na escola, a gente vai ter que aprender, então, agora enquanto adulto. E aí você pode fazer cursos de finanças se você quiser. Mas, assim, o básico do básico, gente, você não precisa nem fazer muita coisa. É abrir uma planilha no celular, no computador, pegar um papel, uma caneta e escrever. Eu ganho X por mês. Quais são os meus gastos fixos? Pode ser aluguel, luz, celular, internet, água, enfim. Esses são os meus gastos. Eu preciso, no melhor dos cenários, pelo menos pagar essas contas fixas. E aí, como eu falei antes, eu sei que é muito difícil, às vezes, para muitas pessoas conseguir pagar o fixo. Eu entendo isso. Mas vamos supor que você consegue pagar o fixo. Então, isso daqui por mês, eu não posso nem pensar em tocar esse dinheiro. Esse dinheiro nem existe. É matemática das garotas isso, gente. Matemática das garotas é o dinheiro que eu gasto para as minhas contas fixas mensais não existe do meu salário. O meu salário não é, vamos supor que você ganha, sei lá, 3 mil reais por mês, mas as suas contas fixas são 1.000 reais. Então você não ganha 3 mil, você ganha 2 mil. Essa tem que ser a matemática das garotas na sua cabeça. Você ganha 2 mil, porque 1.000 é indiscutível. Você vai ter que colocar isso nas suas contas mensais. Sobrou 2, por assim dizer. Sobrou 2. Aí tem aqueles gastos meio que variáveis, né? Que é tipo de comida, de restaurante, umas coisas assim que você tem que... você vai acabar gastando. Aí vamos supor que você percebeu que isso aí vai ser 500 reais. Então, 1.500, ou seja, tá sobrando aí, entre aspas, sobrando metade do meu salário. Dessa metade, quanto que eu quero, sendo realista, dentro das minhas possibilidades, quanto que eu quero que vá para uma poupança, para um investimento e quanto que eu tô a fim de gastar por mês. Vão ter meses que você vai acabar querendo gastar um pouco mais porque você realmente vai fazer uma viagem, você vai para uma festa que você queria muito ir, você compra uma coisa que você estava querendo muito comprar, e aí você vai economizar um pouco menos. Mas assim, tenta olhar para aquilo e falar, cara, pelo menos 100 reais por mês, pelo menos 50 reais por mês eu vou botar num fundo de investimento, eu vou botar numa poupança. Porque, amiga, pelo amor de Deus, eu sei que você quer encontrar um homem rico que vá pagar a maioria das coisas para você, mas você não pode, mulher, você não pode colocar a sua felicidade, delegar todo o controle da sua vida, da sua autonomia para um homem que paga suas contas. Isso não pode acontecer. Porque eu quero ser a dona de casa, esposa, mãe de família e meu marido vai pagar tudo. Amiga, por favor, pelo amor de Deus, vê isso aí muito direitinho, sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como esse cara vai querer controlar o seu dinheiro. Porque se você depende de outra pessoa pra todos os gastos, essa pessoa pode te dizer exatamente o que você pode ou não pode comprar. E ela acaba, às vezes, começando a enxergar você como um prêmio também. Como mais uma coisa que ele tem, uma posse.
e se é posse dele, ele pode fazer o que quiser. Eu não tô falando que isso sempre acontece. Eu sei que tem muitas mulheres que inclusive me escutam, que são donas de casa, esposas de família, que vivem em casamentos muito bons e tudo mais, mas eu acho que é muito importante ter uma conversa nesse caso com o seu parceiro e enxergar a sua parte não como, toma aqui a sua mesada, que sabe, fica uma vibe meio de mãe, de pai e filha, uma coisa meio esquisita. Não é. Toma aqui o seu salário por cuidar da casa e dos nossos filhos, porque isso é um trabalho, isso é uma função que toma muito tempo, que requer muita, como eu poderia dizer, requer muitas responsabilidades, com certeza, requer muita disciplina e muito talento, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, se por um acaso você é uma esposa dona de casa e é isso que você faz, o que o seu marido te dá por mês deveria ser visto sim como um salário. Um salário que inclusive deve ser corrigido de acordo com a inflação, um salário que nunca pode ser reivindicado em relação a isso. Enfim, eu tô indo aqui pela tangente, não é sobre isso esse episódio, mas é porque eu acho muito importante falar sobre isso. E é exatamente por isso que eu tô te falando que quando o assunto é dinheiro, é muito importante que você se proteja, sabe, financeiramente, porque isso daí é uma das coisas que mais faz com que mulheres continuem em relacionamentos extremamente abusivos, extremamente tóxicos, perigosos, porque não tem independência financeira. Então, assim, pode ser que agora você esteja trabalhando, esteja tudo certo, mas de fato você não sabe dia de amanhã. Você precisa ter onde cair, caso você caia. É muito importante que você tenha pelo menos uma reserva pra que se der merda, eu chamo da reserva do se der merda. Que nome lindo. Mas a minha reserva do se der merda é, se tudo der errado na minha vida de hoje pra amanhã, eu tenho que ter o suficiente pra, no meu caso, pelo menos 6 meses de vida. Pra nesses 6 meses eu conseguir reajustar a rota. Eu sempre quis ter esse número na minha cabeça, do tipo, eu tenho que ter o suficiente pra conseguir pagar 6 meses da minha vida, as minhas despesas fixas e algumas, né, das variáveis ali, sem causar mais dívida. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu fiz quando eu decidi abrir minha própria empresa, que foi quando eu decidi sair do meu trabalho. Naquele caso, eu não diria que eu tinha o suficiente pra 6 meses. 3, com certeza. 3 meses eu tinha o suficiente ali pra conseguir bancar todas as minhas despesas por 3 meses sem nenhum problema. A partir do 4º mês, ia dar uma apertada. Eu conseguiria pagar as contas fixas, mas aí eu acho que ia começar a faltar para as contas variáveis. Mas enfim, aquilo dali era importante pra mim. Então, nossa, Lu, 6 meses hoje em dia é impraticável. Calma, amiga. Tudo bem. Vamos pensar então que você começa esse saldo se der merda, pensa ele 1 mês. Sabe? Tipo, eu vou começar a colocar o suficiente aqui, nesse lugar à parte, pra, se der merda entre hoje e amanhã, eu consigo pagar as minhas contas ainda no mês que vem. Eu tenho 30 dias pra tentar dar um novo norte aqui pras coisas. E aí, a partir desse 1 mês, ok, eu já tenho pra 1 mês, agora a meta é conseguir esses 3 meses. E assim por diante. Isso daí não é nem uma reserva que eu tô falando de fundo de investimento. Isso aí é uma coisa pra você botar numa poupança, numa conta à parte, no banco, pra você ter isso. Isso é muito importante. Isso daí vai te tornar uma pessoa, uma mulher mais assertiva, mais confiante na hora de tomar decisões no dia a dia. Porque você sabe que se der errado, você, de novo, tem onde cair. Aí eu vou fazer esse disclaimer de novo, que é que eu entendo que para muitas pessoas isso não é uma realidade. Então, eu tô falando sobre aqui um caso específico, mas eu preciso dar essa dica, eu preciso falar sobre isso porque, graças a Deus, nós mulheres, nós também estamos em situações hoje em dia mais independentes financeiramente. E eu quero que vocês continuem assim, por isso que eu tô falando sobre isso. Agora, se você é uma mulher que tá começando, uma jovem adulta também, começando na sua vida, e você fala, amiga, eu tô ganhando salário de estágio. Cara, talvez você esteja morando com seus pais ainda, então você consegue guardar um pouco mais. É olhar e tentar fazer um ajuste de gastos em que você consiga fazer as coisas que você quer agora, mas que você também esteja olhando para o futuro, porque isso daí vai te tornar uma mulher mais independente, mais segura, mais confiante a longo prazo. Existem vários aplicativos que você pode usar, inclusive eu já usei aplicativos assim antes no passado, que ajudam você a conseguir colocar um teto de gastos. Então, basicamente, você entra no aplicativo, você vai olhar e você vai colocar quanto que você ganha mensalmente, quais são as suas despesas fixas e o quanto que você está disposta a gastar mensalmente em despesas variáveis. Restaurante, roupa, enfim, supermercado, essas coisas. E aí, toda vez que você estiver chegando perto de bater aquele teto mensal, o aplicativo te manda uma notificação falando, amor, aqui ó,
já gastou tudo que podia gastar de restaurante esse mês. E aí você pode tomar a decisão de ou não gastar mais com restaurante esse mês, ou então falar, ok, mas eu ainda vou sair final de semana que vem, então eu vou gastar menos com o meu saldo, entre aspas, que eu tinha de roupa. Então eu não vou comprar nenhuma roupa esse mês, eu vou jogar esse dinheiro que iria pra roupa para mais restaurante. Eu não vou lembrar agora o nome do aplicativo que eu usava, mas eu vou olhar e eu vou colocar algumas ideias aqui, alguns diferentes na descrição desse episódio. E se você tem algum aplicativo que você acha que é interessante para conseguir controlar as finanças, fala também aqui nos comentários, porque a gente se ajuda em relação a isso. A gente vive numa sociedade atualmente em que, ao mesmo tempo que nunca foi tão difícil para um adulto conseguir ter uma independência financeira, também nunca foi tão fácil ter acesso a quase tudo. Então a gente tem uma indústria de fast fashion que você consegue comprar blusas e roupas extremamente baratas e as tendências mudam a cada 2 semanas, então parece que cada 2 semanas você tem que comprar alguma coisa nova para você continuar se mantendo nessa tendência, para você surfar nessa trend. A gente tá toda hora vendo nas redes sociais criadores de conteúdo fazendo gastos obscenos só pra conseguir ganhar mais views e mais likes e mais comentários pra ganhar mais dinheiro, pra comprar mais coisa desenfreadamente e ficar mostrando toda aquela ostentação na câmera. Eu acho que nunca existiu tanto uma sociedade de ostentação, que eu acho breguíssima, sinceramente. Eu acho a coisa mais brega que existe. Nada dá mais vibe de fubanga. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, eu nunca usei essa palavra antes, mas é muita vibe de fubanga, essa coisa de ostentação, de ficar, sabe, tipo, sei lá, jogando dinheiro pra cima, praticamente, enfim, você sabe o que eu tô falando. É uma sociedade muito desperdício, então, sei lá, vídeos em que você vê a influenciadora chegando numa loja de croissant, e aí ela compra um croissant gigante de Nutella, e ela abre aquele croissant, e aquele negócio vai caindo, e ela vai se lambuzando. Gente, eu tenho pavor disso, pelo amor de Deus, porque é desperdício de comida, é desperdício de dinheiro, é desperdício do meu tempo assistindo essa porcaria, é só desperdício. E aí a gente soma tudo isso que a gente tá consumindo o tempo inteiro, e a gente vê as outras pessoas e a gente acha que tá todo mundo com muito mais dinheiro do que a gente, qual é o nosso problema? E aí a gente acaba querendo gastar mais com coisas desimportantes pra continuar surfando nessa onda do capitalismo, que só tá aí pra te sabotar. É muito complicado. São tempos insalubres pra muita coisa na nossa vida, e saúde financeira é uma delas. Então, antes da gente terminar esse episódio, eu só queria dar algumas dicas de como que você pode ter uma relação melhor com o dinheiro. Seja essa relação de preciso ter mais controle sobre as minhas finanças e economizar um pouco mais, porque o fato de estar sempre sem dinheiro me deixa muito vulnerável e faz com que eu me sinta muito sem confiança, sem autoestima, e me coloca em situações de relações, de relacionamentos, me coloca sujeita a coisas que não são legais. Seja talvez que a sua relação seja de estou começando a trabalhar agora, nem sei qual é a minha relação com o dinheiro, me ajuda aqui. Ou pode ser que a sua relação seja muito parecida com a minha de, meu Deus, eu preciso guardar tudo, o mundo vai acabar se eu gastar esse dinheiro aqui, aí você não quer nunca fazer nada e nunca viver nada e nunca experienciar nada, porque você tá sempre guardando com medo que aquilo acabe. Seja qual for o cenário pra você, vamos às dicas? Anotei dicas. Primeiro, autoconhecimento financeiro. É pra você olhar pra sua realidade sem medo. É olhar e falar quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Você precisa ser honesto em relação a isso. Não dá pra você ficar, eu acho que eu tô ganhando tanto por mês, eu acho que... eu devo estar gastando mais ou menos por aí. Não. A gente vai saber quanto. Segundo, planejamento acessível. Você vai começar pelo básico, sem pressão. Aquela coisa de, sei que eu gasto isso aqui tanto por mês, então esse dinheiro vai ficar guardado aqui pra pagar essas despesas. Isso aqui é o tanto que eu tô disposta a guardar mensalmente pro meu e se der merda saldo. E se sobrar mais além disso, aí você começa a pensar em investimentos mais a longo prazo. Terceiro, que é o criar o fundo e se der merda, o tal do fundo de emergência. Então ele pode ser um fundo pequeno, pode ser um fundo só para 1 mês, para 3 meses, para 6 meses, quanto couber dentro da sua realidade, mas é muito importante que você tenha esse fundo de emergência, carinhosamente apelidado por mim do fundo e se der merda. Quarto é reduzir as suas compras impulsivas. E isso daí vai bater muito com o porquê que você tá gastando dinheiro com essas compras impulsivas. Qual é o sentimento que você tá tentando comprar quando você compra essa blusinha, quando você compra esse delivery? O que você tá tentando comprar? Você tá tentando comprar
mais afeto, você tá tentando comprar mais calma, mais felicidade, porque isso tá faltando na sua vida, quais são outros jeitos de você fazer isso, que não seja gastando seu dinheiro com qualquer coisa no menor sinal de inconveniência? Talvez seja praticando uma atividade física, talvez seja sentando a bunda e escrevendo no seu caderno por que você tá se sentindo assim, como que você acha que você pode melhorar isso, talvez seja ligando para uma pessoa da sua confiança desabafando, talvez seja simplesmente ficando em casa, lendo um livro, sossegando o facho e vivendo aquele sentimento. Não dá pra gente correr de todas as emoções difíceis no segundo que elas aparecem. É muito importante que a gente se permita sentir aquela emoção quando ela vem. Pra gente amadurecer, pra gente entender que emoção é essa, por que ela tá ali, e ter um tempo pra decidir como que a gente vai lidar com aquilo. Ao invés de só partir pro, eu vou comprar isso aqui, porque aí eu vou me sentir melhor. Não vai. Não vai. Inclusive, você vai se sentir pior. Quinto, vamos ter um orçamento flexível, que é o que eu venho trabalhando nos últimos anos, que é, tudo bem que a gente tá guardando uma parte porque é importante, mas também vamos ter uma parte aqui que dê pra gente fazer uma coisinha ou outra ali pro nosso agrado. E aí, o que vai te agradar vai ser diferente do que vai me agradar. Particularmente falando pra mim, eu gosto muito de sair pra comer fora. Eu gosto de sair pra comer fora pelo menos umas 2 vezes ali na semana, pra sair com meu marido ou com amigos, amigas. Então, isso daí é uma grana que eu gosto de ter. Tipo, ok, eu sei que eu vou sair pra jantar ou pra almoçar 2 vezes na semana que seja. Então, eu vou ter esse dinheiro aqui pra isso. Pra mim, é muito importante fazer os meus esportes. E isso, às vezes, significa ter o gasto com roupa de academia, com roupa de ciclismo, com capacete. Então, isso é um dinheiro que eu vou gastar com isso porque é importante pra mim agora. Cara, foi muito difícil pra mim quando eu tive que comprar uma bicicleta nova depois de ter acabado de montar uma bicicleta porque eu quebrei ela quando eu caí de bike. Eu fiquei muito mal e, inclusive, foi meu marido, eu não vou comprar outra, não vou comprar outra. Me deu muito gatilho, me deu muito pânico. Mas ele falou, amor, olha só, vamos olhar a nossa situação financeira? Você pode comprar outra. Tá tudo bem você comprar outra. Tá tudo bem você, infelizmente, ter perdido aquele dinheiro na bicicleta inicial porque ela quebrou. Mas você tá comprando uma agora nova que vai durar, que não vai quebrar, pra fazer uma coisa que você ama agora. Porque que adianta você não comprar e só ficar triste que você não pode fazer uma coisa que você ama fazer, que deixa a sua rotina melhor, mais feliz, pra daqui a 5 anos você talvez comprar outra. Sei lá se a gente vai estar aqui daqui a 5 anos. Se você pode agora, então faz isso. E isso entrou por exemplo, no meu caso, numa variável de gasto flexível, porque fazia sentido pra mim. Você vai ver o que vai fazer sentido na sua vida, na sua rotina. Sexto, a gente vai construir metas realistas. Então, a gente vai focar no longo prazo, mas sem também aloprar pra não ficar frustrada. Então, metas realistas podem ser, eu quero economizar X até o final do ano, porque eu quero fazer uma viagem internacional ano que vem. Essa é uma meta realista, principalmente se você olhar para as suas finanças de modo realista. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que pedir 3 deliveries a menos por semana, eu tenho que gastar X menos em maquiagem por mês, e aí eu consigo. Pronto, é isso aí. Às vezes, você vai ter sim que fazer pequenos ou médios ou até grandes sacrifícios em detrimento de uma coisa que é muito importante para você. E isso, gente, é a vida adulta. Isso daí é ser adulto. A gente tá sempre tendo que negociar com nós mesmos o que dá e o que não dá pra fazer. Eu tô tentando ir pra Itália já tem 5 anos, mais ou menos, mas várias outras coisas foram acontecendo, outras despesas que foram surgindo que eram mais importantes que eu tive que postergar. White people problem. Coitada, pobre menina rica. Eu sei que esse episódio vai ter muito dessa vibe em várias partes, mas a gente aqui conversa como amiga, e eu só posso falar da realidade que eu tenho atualmente, como adulta, a realidade é essa. Mas o que eu tô querendo dizer é que, sim, eu tive que abrir mão do sonho de fazer essa viagem já nos últimos 5 anos, porque outras coisas apareceram, coisas que eu não antecipava que nem eram legais, ou então coisas que eram mais importantes naquele momento. Talvez eu já tivesse visitado a Itália se eu não tivesse 2 anos atrás decidido voltar a morar no Brasil e ter que arcar com todas as despesas de uma mudança de país. Mas isso daqui era muito importante pra mim. Então eu fiz isso. Então é traçar metas, mas que sejam metas que você consiga, a médio e longo prazo, ver como possíveis. E entender que coisas vão acontecer ao longo do caminho, mas se você tiver aquele fundo de emergência, você vai se sentir mais corajosa a fazer planos maiores a longo prazo, porque você sabe que você tá seguindo no caminho certo. E isso vai te tornar uma mulher muito mais confiante, muito mais criteriosa, muito mais assertiva em todas as áreas da sua vida. Carreira, relacionamento, amizades, com você mesma.
Saúde financeira é muito importante. É isso, amigas. Espero que você tenha entendido. Espero que eu não seja tão mal interpretada. Como eu falei, é um assunto delicado. A maioria das pessoas não gosta de falar sobre isso. Mas é um assunto importante. É um assunto que eu sei que gera muito estresse, muita ansiedade na vida de todo mundo. Se tem algum ângulo aqui que eu não tratei e você acha que é legal conversar mais sobre no episódio futuro, fala aqui também. E antes de terminar esse episódio, quero fazer o adendo de que temos uma comunidade do Be Happy Club agora, no aplicativo MyDose, e lá a gente conversa sobre autocuidado de uma maneira super consciente. A gente conversa ali, todas as meninas da comunidade, é um grupinho nosso, é praticamente uma rede social em que todo mundo pode postar, todas vocês são influenciadoras e se influenciam. A gente fala ali sobre rotina de exercício, alimentação, beber água, metas, produtividade, dá dica de livros, dá dica de produtinhos. Vocês, cara, eu tô amando ver vocês ficando amigas umas das outras através daquela rede social, entre aspas, que é o nosso grupinho. Então, vou deixar o link aqui na descrição pra você poder se inscrever no MyDose e você virar parte da comunidade. Lá tem vários desafios que a gente vai lançando também pra se manter motivada, pra se manter organizada. Inclusive, quero lançar sim um desafio voltado pra saúde financeira, de finanças. Tô pensando ainda, desenhando essa ideia. E é isso, amigas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas que também precisam ouvir isso. E até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!